Oiê! Eu sou a Lu Panitius e este é o terceiro vídeo da série Marcadores de Página. Neste vídeo eu vou te ensinar a fazer esse marcador de páginas masculino de gravata. Bora costurar? Eu sempre acho muito difícil pensar em presentes masculinos, especialmente os artesanais. Então, essa é uma sugestão bem bacana, bem fácil, que você pode aproveitar os restinhos de tecido e ainda vai agradar muito, tanto para você presentear quanto para você vender. Agora no final do ano a gente sempre precisa dar presentes para homens e às vezes é muito difícil pensar em alguma coisa que não seja tão cara e que a pessoa vá gostar. Se você quiser incrementar o presente, ainda você pode dar o livro junto com o marcador de páginas. Então vamos ver como é feito esse marcador de páginas masculino? Materiais utilizados. Para a base, que vai ser como se fosse a camisa, você vai escolher um tecido e vai cortar 2 vezes no molde. Os moldes estarão na minha página do Facebook. Mas para chegar no molde, você simplesmente tem que cortar um retângulo de 18,5 por 23. E aí depois você vai recortar 2 retângulos a partir da parte de baixo de 4,5 por 18. 4,5 por 18. E aí você tira esses retângulos e vai ficar o molde da base. Manta para gravata e para base. Eu usei a manta R2, mas pode ser qualquer tipo de manta. Tecido para gravata, um tecido de algodão que tem aquela carinha de gravata. Cola para tecido. 2 botões bem pequenininhos. Passo a passo. Eu vou começar montando a gravata. Eu coloquei o tecido direito com direito e sobrepus a manta. E na manta eu coloquei o molde. Nessa parte você pode escolher transferir o molde para o tecido, deixando a manta por baixo. Fica a seu critério. E aí eu vou passar uma costura, deixando a parte de cima aberta. Lembrando que o molde da gravata não tá com margem de costura. Quando o molde tem muitas curvas, eu prefiro deixar ele sem a margem de costura, porque daí o risco fica exatamente onde a gente tem que passar a costura. Então, você traça o molde e deixa uma margem de costura. Então, aqui eu fiz a costura e deixei a parte de cima aberta. Agora eu vou refilar a sobra de tecido e vou fazer pix próxima à costura nas curvas. Eu viro para o direito e empurro todos os cantinhos. Eu vou passar ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. E vou passar um pesponto próximo à borda em toda a volta da gravata, inclusive na parte de cima que vai funcionar como costura de segurança. E olha aqui que bonitinho, passadinho e feito o pesponto.
Para fazer a base, eu vou colocar o tecido direito com direito e sobrepor na manta. Assim é uma forma alternativa para quem não gosta de fazer costura de segurança. Então, eu vou unir os tecidos direito com bastante alfinete e colocar sobre a manta com bastante sobra de manta, esticando bem o tecido. Essa parte da base já está com sobra de costura, então você recorta no molde ou nas medidas que eu passei e não precisa deixar folga. E eu vou passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta, eu não preciso deixar abertura para desvirar essa parte. Depois de costurado, eu vou refilar as sobras de tecido e manta. Eu vou cortar as pontas dos cantinhos e fazer piques nas curvas. Olha lá como que ficou. Agora eu vou cortar a abertura por onde a gente vai virar a peça para o direito. Eu vou cortar pelo lado da manta, não pelo lado do tecido, porque essa parte do tecido vai ser a parte de trás. Depois eu mostro na peça, a parte que tá com a manta, ela fica mais bonita do que a outra. Então, para fazer o ponto exato da abertura, eu vou posicionar a gravata na parte da costura, não da borda do tecido, da costura que foi feita. Então, a parte de baixo da gravata tá encostando na costura da base, centralizo. Esse vai ser o posicionamento do nó da gravata. Então, essa parte da gravata vai esconder a base. Então, qualquer lugar ali vai ficar escondido. Então, eu posso fazer a marcação da abertura. Essa marcação tá mais ou menos alinhada com as costuras. Eu posso só fazer uma marcação de uns 2,5 cm, porque essa peça é pequena e não precisa de uma abertura muito grande. Eu vou começar cortando só a manta, então eu vou separar os dois tecidos e cortar a manta. Eu puxo os dois tecidos, aqui estão os dois tecidos, eu consigo sentir com os dedos e eu vou dar um pique na manta. Agora, eu vou separar os dois tecidos. Eu consigo sentir com os dedos quando eu pego só um tecido e eu deixo o outro solto. E aí sim eu vou cortar o tecido na abertura. E aqui está a abertura. Vou virar a peça para o direito com bastante cuidado, porque a abertura tá pequenininha. Apesar da peça ser pequenininha, a abertura também tá pequenininha. Então, tem que virar a peça com bastante cuidado. Eu empurro todos os cantinhos.
A parte que tá só o tecido sem a manta, ela fica meio frouxinha. A parte que tá com a manta, ela fica retinha. Aqui eu sinto que tem as sobras de tecido da costura. Então, por isso que eu quero que essa parte da manta seja a parte da frente. Eu vou passar um pesponto em toda a volta rente à borda. Eu vou passar cola para tecido no nó da gravata. Vou colocar bastante cola, com bastante generosidade, para colar bem e para fechar a abertura da base. Eu posso dobrar ali o nó para ter uma referência de onde que é o limite para passar a cola. Eu vou encaixar a base da gravata ali no pesponto. Eu vou centralizar e colar a parte do nó na base da gravata. Eu vou dar um pontinho à mão na gola da camisa, juntando as duas partes, para facilitar na hora de dar os pontinhos, eu viro as abinhas para trás. Na minha opinião, facilita muito essa parte já estar presa para o posicionamento correto na hora da gente fazer um pesponto à máquina. Desse jeito eu tenho certeza que as abinhas não vão abrir e ficar distantes uma da outra e vão cobrir a parte da gravata que está sem acabamento. Mas isso é opcional, se você não vê necessidade de dar esses pontinhos à mão, você pode alfinetar bem a peça e depois passar a costura à máquina direto. E o posicionamento correto é para esconder essa parte da gravata que está sem acabamento. Eu vou passar cola de tecido na parte de cima, mas não vou passar nessa parte de baixo, porque as golas da camisa têm essas pontinhas soltas. Então, eu vou passar cola de tecido nessas bordas. Eu vou posicionar, centralizando para poder colar e escondendo a parte de cima da gravata. Agora eu vou fazer um novo pesponto em cima já dessa parte que já tinha sido feita. Então, eu fiz o pesponto, uma costura de fora a fora, aqui atrás dá pra ver que tá uma costura de fora a fora. O marcador de páginas tá quase pronto, só faltam mais duas coisas. Eu vou colocar 2 botõezinhos e aqui eu vou passar uma costura porque essa parte vai ficar solta. Como não dá para confiar só na cola de tecido, ele pode acabar descosturando, eu preciso passar uma costura. Porque é aqui que ele vai acabar apoiando no livro. A folha do livro vai ficar assim. Então, se não tiver uma costura aqui, mesmo com a cola de tecido, pode acabar descolando. Aqui nessa parte, bem no estreitinho, eu vou passar uma costura com bastante retrocesso e vou costurar à mão os 2 botõezinhos bem na pontinha da gola. Então, fiz a costura com bastante retrocesso, aqui dá pra ver na parte de trás. E aí, preguei os 2 botõezinhos, acho que não tem segredo mesmo, quem não sabe costurar sabe pregar um botão. Eles são decorativos, não tem nenhuma função ali de prender nada, até porque a gola ali tá solta, então é só decorativo mesmo. Com a cola de tecido e o pesponto, acaba escondendo bem essa pontinha do nó da gravata. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, que me ajuda muito a sempre trazer ideias novas para o canal. Eu já te ensinei a fazer o marcador de páginas infantil, o marcador de páginas com porta-óculos e agora o marcador de páginas masculino. Ainda falta o marcador de páginas feminino, então se inscreva e ative as notificações, assim você vai ser avisado quando eu publicar esse vídeo. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.